todos! Hoje eu, Gabriele, juntamente com minha colega Vanessa e meu colega Juliano, estaremos abordando o tema sobre a colheita e o beneficiamento do algodão, que é uma cultura muito importante quando nós falamos sobre a rentabilidade que esta apresenta e também os riscos que ela apresenta em sua produção. Então aqui nós estaremos falando sobre as características principais dessa cultura, um pouco sobre a colheita, o transporte e outros fatores que são importantes para a sua comercialização. Em todo o mundo, o algodão ocupa uma área de cultivo que corresponde a 35 milhões de hectares. E assim, o Brasil ocupa a quinta posição entre os maiores produtores mundiais. Nesse ranking, em primeiro lugar, está a Índia, na segunda posição, os Estados Unidos, a China em terceiro lugar e aí o Paquistão em quarto. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, em 2019, a área cultivada do algodão teve um crescimento de 37,8%, resultando em uma produção de 1,61 milhões de toneladas, um aumento de 36% em relação à safra anterior. Internamente, o estado que ocupa a primeira posição nesse mercado é o Mato Grosso, que é responsável por 30% da produção, de acordo com os dados da Câmara Setorial do Algodão e Derivados. Na safra de 2018-2019, Mato Grosso produziu cerca de 1.800.000 toneladas aproximadamente. Dessa forma, sabe-se então que o Cerrado exibe os melhores resultados nessa produção por conta de diversos fatores, como por exemplo a sua topografia, que permite a total mecanização dessa atividade e assim facilita, o clima, que tem a estação chuvosa e seca, assim proporciona uma qualidade superior à fibra. Por tudo isso, e outros fatores, o algodão passou a produzir em larga escala no Mato Grosso e é importante ressaltar o quanto há um investimento de alta tecnologia nessa produção no estado, além de inovações adotadas para o beneficiamento, para o armazenamento dessa matéria-prima muito importante. O algodoeiro é uma das espécies vegetais mais cultivadas no mundo, sendo aproveitadas principalmente a sua semente e a sua fibra. Então, eles são explorados comercialmente no Brasil. A fibra, que é o principal produto da indústria têxtil, que é utilizada na confecção de fios, para vários tipos de tecidos, e também para a obtenção da celulose, películas fotográficas, chaves para radiografia, entre outras coisas. O caroço do algodão, que é rico em óleo e possui cerca de 18% a 25%, e é utilizado na alimentação humana, também na fabricação de margarina e sabão. A torta, que é o subproduto do caroço de algodão, é empregada na alimentação animal, devido ao seu alto valor proteico. Ela contém cerca de 40% a 45% de proteína, então é muito utilizada. O tegumento é usado na fabricação de certos tipos de plástico e de borracha sintética, e a fabrilha, que é aquela fina penugem que fica agarrada ao caroço, ela é utilizada na indústria química de plásticos e explosivos. A qualidade da fibra do algodão é determinada por um conjunto de características que são divididas em intrínsecas e extrínsecas. As características intrínsecas da fibra estão relacionadas a alguns parâmetros, como por exemplo, o comprimento, que são o comprimento comercial, a uniformidade e as fibras curtas, a resistência, o índice Micronaire, que são os componentes de finura e maturidade, e a cor, que pode ser com brilho ou amarelo. Já as características extrínsecas da fibra fazem referência à regularidade da massa da fibra na preparação, o teor de NIPS, que é a presença ou não de nós de fibra imatura e fragmento de casca no caroço, ou também a presença ou não de contaminantes vegetais nesses produtos. Para obter bons resultados e garantir um desenvolvimento saudável da cultura do algodão,
é necessário se atentar para alguns fatores importantes e, inicialmente, realizar o planejamento para a tomada de decisões mais assertiva, né, e a otimização dos ganhos da lavoura. De forma geral, vários são os fatores que envolvem o cultivo do algodão, como um todo, né? Por exemplo, a época de plantio, o preparo do solo, a adubação, o monitoramento, o devido controle de pragas e doenças, e a colheita, que é o nosso foco aqui, que demanda uma atenção ainda maior por parte do produtor. A colheita deve ser iniciada quando metade dos capulhos estiverem totalmente abertos. Porém, se a área tiver a presença de plantas daninhas em excesso, é preciso que ela seja limpa antes de iniciar a colheita. É preciso verificar se a manutenção da colheitadeira está em dias, né? Se as placas da unidade colhedora estão boas e bem reguladas, se os parafusos não irão interferir no caule da planta, né, contaminando a pluma de algodão e assim dificultando a comercialização no futuro. Não se deve colher à noite nem antes das 9 da manhã por conta da umidade, né? A umidade vai enrolar o algodão e vai dificultar o seu beneficiamento. É necessário fazer a limpeza do cesto a cada 2 caçambas cheias, descartando os resíduos à parte, sempre molhar os carregadores de acesso para não manchar as plumas da poeira. Quando for lubrificar a colhedora nas barras, evitar graxa à base de óleo. Se tiver em excesso, tem que fazer uma retirada dela com água. Fazer a limpeza das prensas, evitando o vazamento de óleo das mangueiras e a contaminação do algodão. Tem que colher as bordaduras separadas, né? Identificar os seus fardos com o uso de pincel atômico ou similar. Não colocar os fardos em contato direto com a terra vermelha, isso é muito importante. Não forrar esses fardos com capim, grama, palha de milho, palha de algodão triturado, lona de qualquer espécie. Não deixar os fardos cobertos com lona preta durante um longo período, porque apodrece e contamina a pluma. É necessário evitar as contaminações no campo, como plásticos, estopa, graxa, óleo, entre outros. E claro, né, que o armazenamento influencia no produto final. No geral, o algodão colhido deve ser armazenado num local seco, ventilado, com circulação restrita de pessoas, isso é importante, sem umidade, poeira e presença de animais. Com observação desses cuidados, isso irá contribuir para a manutenção da qualidade do produto colhido e, assim, a sua valorização na hora da comercialização. A colheita deve ser realizada de 2 formas, manual e mecanizada. Né? O ideal na colheita manual é que se realize a colheita conhecida como apanha, né? Onde apenas as fibras são coletadas pelo colhedor com as pontas dos dedos e armazenadas em sacos imediatamente. Esse tipo apresenta uma baixa eficiência quando comparado com a mecanizada, porém, quando é bem realizada, pode resultar em um produto com qualidade melhor. A expansão da cultura para áreas maiores tornou o uso da mão de obra para a colheita inviável. Então, surgiu a colheita mecanizada. E existem 2 tipos de máquinas empregadas para a colheita do algodão. Uma delas é denominada a Piker e também tem a denominada Stripper. As colhedoras do tipo Stripper possuem a capacidade de retirar os capulhos inteiros e geralmente são mais utilizadas para produções de algodão de baixo potencial produtivo. Né? Esses modelos, a colheita geralmente ocorre com o murinete batendo nas plantas do algodoeiro. E assim, os capulhos e as brácteas acabam sendo coletados também para limpeza e processamento pelas máquinas. As colhedoras do tipo Piker, elas retiram apenas o algodão em caroço dos capulhos abertos, sem puxar as casquilhas com o auxílio dos fusos em rotação. Elas geralmente são mais utilizadas e as mais caras também quando comparadas às strippers. Essa colhedora possui um sistema de polietileno que envelopa os fardos de algodão em rolos que, dependendo da umidade, podem chegar a pesar 2.600 kg. Essa tecnologia de enfardar os rolos cilíndricos permite que a colhedora realize uma colheita contínua sem precisar realizar paradas para o descarregamento do algodão colhido. Ao encher o cesto com algodão, a colhedora stripper realiza a descarga em um reboque especial do tipo basculante, né, que popularmente é conhecido como bass boy. A descarga das colhedoras que não produzem os fardos, né, no caso as strippers, é realizada no campo com a colhedora parada. Após receber o produto da colhedora no campo, o transbordo realiza o transporte até uma prensa compactadora, né, que fica geralmente ali na extremidade do campo colhido, onde ela deposita o material.
A prensa ela tem um acionamento hidráulico e para isso utiliza como potência a tomada de força de um trator. Caso o beneficiamento se realize na própria fazenda produtora de algodão, os fardões ou os módulos, né, serão movimentados e transportados por um caminhão chamado transmódulo. Se for realizado por uma algodoeira prestadora de serviço distante da fazenda produtora, a movimentação dos fardos na lavoura fica por conta do transmódulo e o transporte para a algodoeira é feito por uma carreta de tipo prancha. Portanto, a função do transmódulo é agilizar o processo de transporte dos fardões até a algodoeira. Primeiramente, para que o transporte ocorra de maneira correta, é importante verificar o enfardamento do algodão, né? O mais indicado é utilizar os sacos de tecidos de algodão ou sacos de estopas. Além disso, não se deve forçar a capacidade do saco, ou seja, não se deve socar o algodão para caber mais, porque dificulta o beneficiamento e prejudica a fibra do produto. Ao colocar e proteger o algodão no caminhão de transporte, é necessário que a carga seja coberta com lona plástica nova, envolvendo todo o volume e também tomar os devidos cuidados para que não tenha qualquer tipo de perfuração, né? Para assim evitar a entrada de água, da chuva ou sujeiras. É indicado que se assegure os fardos com fitas de arquear Petroplast, né? Evitando a utilização de arames ou outros materiais que possam causar faíscas, né? Uma vez que o algodão é um material altamente inflamável e a utilização de equipamentos metalizados pode acarretar no incêndio de toda a carga. Bom, então agora eu vou dar continuidade a essa parte do beneficiamento do algodão e vou mostrar para vocês como que é dentro da algodoeira. Então eu trouxe um vídeo que eu tirei do YouTube, onde ele vai mostrar toda essa parte da secagem, da amostragem, da avaliação, da classificação, os equipamentos, os maquinários, o local, como que é distribuída os equipamentos dentro de toda aquela estrutura da algodoeira, tá? Realizado nas unidades de beneficiamento de algodão, o método de beneficiamento consiste na separação da fibra, das sementes e das impurezas por processos mecânicos precisos e rigorosos, de forma a preservar as qualidades da pluma produzida no Brasil. Este cuidado começa no campo. O algodão brasileiro é colhido por máquinas de alta tecnologia que garantem um produto livre de contaminação durante esta etapa da operação agrícola nas fazendas. O algodão em caroço é transportado para a unidade de beneficiamento em fardos circulares que pesam aproximadamente 2,5 toneladas. A operação de carga e descarga é feita com todo o cuidado para evitar a entrada de pedaços de lona nos fardos. A abertura dos fardos é a primeira etapa na unidade de beneficiamento. A lona de proteção é totalmente retirada e direcionada para a reciclagem, para que não haja risco de contaminação pelo plástico ao longo do processo. Depois disso, o algodão em caroço segue para o desmanchador de fardos, que direciona o produto por esteiras para a caixa de distribuição ou hot box, que utiliza um fluxo de ar quente para preparar o algodão. Esta etapa separa por meio da gravidade as impurezas mais pesadas, como maçãs, pau e pedras. O algodão passa então pela torre de secagem. O sistema tem paredes totalmente vedadas, que impedem a entrada de ar externo e assim evitam contaminações. A etapa seguinte é a limpeza por meio de batedores, para a remoção de grandes volumes de galhos, cascas, folhas e outras impurezas. O algodão segue então para a rosca distribuidora, que abastece os alimentadores extratores de forma uniforme e contínua. No alimentador extrator, o algodão passa por um processo de limpeza fina e de preparação para o descaroçamento. As máquinas de descaroçamento são o núcleo da usina de beneficiamento. Elas separam as sementes da pluma, com todas as precauções necessárias para evitar a contaminação pelo óleo existente nas sementes. Assim que separada da pluma, o caroço é transportado por roscas e ventiladores até a área de armazenamento. Ele pode ser usado na indústria de óleos e na produção de sementes após a retirada do linter. Os subprodutos são armazenados provisoriamente até o seu aproveitamento. Este varia conforme a unidade de beneficiamento. Vai desde a fabricação de briquetes para uso em caldeiras até a alimentação de bovinos em confinamento.
A limpeza da pluma é finalizada com o uso da força centrífuga, que retira pequenas partículas de impurezas e grandes partes das fibras imaturas do algodão. O mesmo equipamento penteia a pluma. O algodão em pluma beneficiado é levado por fluxo de ar até o condensador, para que seja formada uma manta uniforme, contínua e sem impurezas. A fibra é então transportada pneumaticamente para uma prensa, onde são formados fardos de aproximadamente 200 quilos. Após a pesagem, são retiradas as amostras para classificação visual e de HVI do algodão beneficiado. Uma embaladeira integrada ao sistema de controle da prensa agiliza o processo de preparação de fardos para expedição ou estocagem e assegura o padrão de qualidade. Os fardos beneficiados ficam estocados, enquanto aguardam o resultado das análises de classificação, para posterior armazenamento definitivo em blocos e expedição. Na última etapa, antes da expedição, os fardos recebem etiquetas do sistema Abrapa de identificação, SAI, com informações completas sobre origem. Atualmente, 100% do algodão exportado pelo Brasil é rastreável pelo sistema SAI. A sustentabilidade é outra preocupação brasileira. O Brasil é o único país do mundo que tem um programa de certificação de boas práticas nas algodoeiras. Implementado em 2020, o programa ABR-UBA, Algodão Brasileiro Responsável para Unidades de Beneficiamento, atesta a adoção das melhores práticas de segurança, utilização de recursos e eficiência operacional pelas usinas de beneficiamento de algodão do Brasil. Muito interessante, né? Agora eu irei falar sobre o controle de qualidade. Depois que ele prensa a pluma, é retirada 2 amostras de cada fardo para analisar a qualidade daquele algodão. A análise de qualidade, ela segue as normas do ISO 139/2008 para o condicionamento e ensaio das amostras, a qual o ISO impõe que a temperatura do laboratório deve ser de 20 graus, podendo variar para 18 ou para 22, e a umidade deverá ser controlada também, sendo de 65%, podendo variar 2% para mais ou para menos. A climatização deverá durar até as amostras atingirem 6,75% de umidade até 8,25% de umidade. E toda essa climatização, toda essa preparação pode durar até 48 horas ou mais. Após esse processo, inicia-se a avaliação HIV. É um equipamento utilizado para medir as características intrínsecas da fibra do algodão, analisando características como resistência, ou seja, a capacidade da fibra de suportar alguma carga até se romper. Ela é expressa por gramas TEXIC. O valor padrão de uma fibra deverá ficar em torno de 28 e 29 miligramas, com uma resistência mínima de 26 gramas TEXIC. Outra análise feita é o comprimento. Ela é determinada eletronicamente e se considera o comprimento médio da metade mais longa do feixe de fibra em 32 subdivisões de polegada. A fibra deverá também ter uma uniformidade no comprimento, com um valor de referência de 83%. SFI é um índice de fibras curtas, que é a frequência expressa em função do peso da qualidade da fibra, com um comprimento inferior de 12,7 milímetros. Para meios de classificação, deve-se adotar 7% de fibras curtas apenas. Outra variável é o alongamento, ou seja, a elasticidade daquela fibra. Então, seria a capacidade daquela fibra de se recuperar totalmente ou parcialmente depois que alguma força causasse algum tipo de deformação. Outra variável é o RD, que engloba a refletância, brilho e grau de cinza. É relacionada com a cor da fibra. Quanto mais lisa e circular, maior o brilho que a fibra apresenta.
A refletância é uma escala que varia de branco a cinza, onde quanto maior a refletância, menor vai ser o seu acinzamento e maior o interesse das indústrias textil. Ou seja, as empresas só querem aquela pluma bem branquinha. O teste visual é uma análise das características extrínsecas da pluma, tendo como base o padrão universal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA. Nessa análise é observado o tipo, que seria o brilho da fibra, a cor, folhas e impurezas, comprimento, contaminante, entre outros. Outro teste que também é feito é o teste de pegajosidade. É utilizado para detectar os açúcares entomológicos da fibra. Podem ser feitos com um método químico ou térmico. Porém, esses métodos não são muito precisos, os resultados deles são demorados e também não tem precisão no resultado. A pegajosidade ela pode influenciar diretamente na qualidade do frio, pois eles atrapalham no processo de fiação daquela pluma. O termodetector U2SD é uma das formas mais eficientes para a detecção, pois além de detectar o açúcar, ela também quantifica e é super rápida. Ela consegue analisar uma amostra a cada 30 segundos. Outro teste também é o teste TQP. É apenas uma verificação da classificação anterior pelo comprador da pluma naquele momento. Sobre a comercialização, ela é realizada de duas formas, sendo em que uma é a pluma e em caroço. O algodão em caroço ele é comercializado pelo mercado primário, ou seja, entre as usinas, as cooperativas, que seria onde o produtor entrega o algodão. E a pluma é comercializada no mercado central, em fardos, obtendo também duas formas de negociação, que seria entre os maquinistas e o negociante da indústria textil, e entre os maquinistas e entre os portadores, que seria essa segunda exportação, a negociação mais realizada aqui no Brasil. E por último, também tem uma outra negociação, que seria quando o produtor vende parte da sua produtividade antes mesmo de plantar ou durante o cultivo ali do algodão. Ele faz essa negociação visando ter a entrega do produto com uma data futura, podendo pegar em financiamento, em próprio dinheiro ou insumos. Essas são nossas referências. E muito obrigada pela atenção e estamos à disposição de possíveis dúvidas.